Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata, o Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata, o Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Então, boa tarde. Estamos nos nossos as últimas horas, né, de prática. Eu não sei se alguém já tinha parado para analisar, observar esses versos que a gente recita quando vai ter alguma palestra formal, né? O Dharma, incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo. Tá? Não é bonito, né? Raramente encontrado. Uma coisa quando é raro de encontrar, o cara tem que dar um jeitinho de usufruir, né? Tem que dar um jeito de se beneficiar daquilo, né? O último verso que a gente leu pela manhã, que a gente vai começar por ele, falava justamente sobre essa questão de morrer em vão. Eu fiquei pensando depois, será que se... É verdade, o Zen gosta muito de tocar nesses assuntos assim, né? Essas continuidades. Mas existindo a continuidade, né? Porque, na verdade, o Zen fala dessa continuidade, só que de uma perspectiva do budismo de forma geral, né? Será que a gente já criou causas e condições para reencontrar o Dharma? Você já parou para pensar nisso? Morrendo hoje, tendo esse negócio mesmo de renascimento aí, que dizem que tem. Será que eu tenho uma ligação forte para que, se acontecesse a passagem agora, será que a gente teria mecanismos, vínculo, tendência para encontrar? Você já se parado para pensar nisso, não? Eu, de vez em quando, eu penso. Porque dentre as tendências que a gente tem, né? Algumas falam mais alto do que as outras. E tem uma tendência que se sobreponha, por exemplo, a tendência da mente que procura o Dharma se sobrepor a muitas outras, precisa um cultivo interessante, né? Precisa uma aplicação interessante, né? Uma dedicação. Porque, como o Buda fala aqui no próprio Parinirvana, assim, a gente morre, nós temos as nossas tendências, nós temos as nossas ignorâncias. Será que dentro desse mundo todinho, assim, tem um espaçozinho para procurar o Dharma também, né? Alguém já pensou nisso? Não. Ou sou eu que estou... Você já pensou, sua atenção? Tem um ensinamento sobre isso. Fale, meu filho. Não, história. Mas alguém já pensou? Esther, você já pensou, Esther?
frequentemente. Inclusive, foi uma conversa bem interessante que eu tive com o Caio vindo para cá, uma das primeiras vezes. Você pensou, conversaram sobre isso? Interessante, né? Cecília. Já pensou nisso, Cecília? Um pouco. Mateus. Não o suficiente. Irritação. Já, também. Isso é uma questão interessante, sabe? Porque aqui no próprio Sutra fala disso, né? Encontrar o Dharma é como encontrar um grande tesouro. Encontrar o Dharma é como estar numa grande escuridão. E a melhor maneira de encontrar o Dharma não é só pela conexão com o Buda, né? A imagem do Buda, mas pelas qualidades que um Buda tem, né? Pelas qualidades, por exemplo, que um Jesus tem, né? Isso é importante que a gente cultive, né? Como ele diz aqui no próprio texto, assim. Se quiserem me manter vivos, respeitem os preceitos. Os preceitos são para vocês o mestre. Né? Então vamos continuar de onde a gente tinha parado. Ler o mesmo parágrafo, certo? Para contextualizar. Então vejam. Se não fizerem nada e morrerem em vão, vocês só encontrarão arrependimentos futuros. Sou como um bom médico que, reconhecendo uma doença, prescreve a receita apropriada. Se o remédio é tomado ou não, já não é de responsabilidade do médico. Novamente digo, sou como um bom guia que mostra às pessoas o melhor caminho. Se elas não o seguirem, sabendo de sua existência, não é culpa do guia. Ó monges e monjas, se tiverem qualquer dúvida sobre as 4 nobres verdades, perguntem imediatamente. Não guardem dúvidas sem procurar resolvê-las. No último ensinamento, ele puxa logo o primeiro, né? As 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades, sofrimento existe, o ensinamento não é sofremos, sofrimento existe, ele tem causas, ele pode ser evitado, e para evitar o nobre caminho óptimo, porque é um dos próximos temas que a gente vai ver no curso de domingo. Aí, por 3 vezes, o mais honrado exortou os monges dessa forma, mas ninguém na assembleia falou, pois não haviam mais dúvidas. Nesse momento, Aniruddha, percebendo a mente dos que estavam ali reunidos, disse a Buda. Olha só, o monge fez uma pergunta para beneficiar aqueles outros, né? Os que estavam ali, as outras pessoas que estavam ali. Honrado do mundo, mesmo que a lua fique quente e o sol torne-se frio, as 4 nobres verdades ensinadas por Buda não podem mudar. A verdade do sofrimento ensinada pelo Buda é o do verdadeiro sofrimento que não vira felicidade. Eita, o verdadeiro sofrimento que não vira a verdadeira felicidade. A gente encosta em tudo com a perspectiva sempre de felicidade, né? Só que muitas vezes o sofrimento vem com a cara que não é a cara do resultado final, né? Por isso que é muito importante saber se relacionar com tudo que existe, né? Saber que as coisas são impermanentes, que elas são interdependentes, que amanhã talvez essas condições não existirão mais, que isso minimiza o nosso sofrimento, né? O entendimento pode minimizar o sofrimento. Apego é a causa verdadeira e não a outra. O sofrimento é destruído quando sua causa é destruída. O caminho da destruição do sofrimento é o caminho da verdade. É o nobre caminho óptimo. E não há outro caminho. Honrado do mundo.
todos os monges e monjas têm certeza e não têm dúvidas em relação às 4 nobres verdades. Se nesta assembleia houver alguém que ainda não contemplou, não completou a sua compreensão, ao ver a passagem do Buda, se lamentará. Se nesta assembleia houver alguém que ainda não completou sua compreensão, ao ver a passagem do Buda, se lamentará. Aqueles que apenas agora penetram o Dharma, obterão o despertar ao ouvir as palavras de Buda. Olha que coisa linda, né? O camarada ouviu o ensinamento, aquilo ressoa. Chega um momento que o cara desperta, faz um plof assim e desperta, né? Compreende, né? Tem um insight. É interessante, porque às vezes a gente se preocupa, porque vem muitas pessoas e poucas pessoas ficam, né? Quando a gente começa a prática, a gente tem essa besteira dessa preocupação. Depois a gente vê que é uma besteira mesmo. Porque as pessoas vêm e ouvem os ensinamentos 1, 2, 3 vezes. Alguns passam um pouco mais de tempo, outras não. Mas a gente escuta o ensinamento, pratica, aquilo chega um momento que pode ressoar dentro da pessoa, entendeu? A gente já teve várias provas disso aqui, né? Eu me lembro que teve uma vez que vi uma pessoa aqui, aí depois a pessoa ficou bem mal mesmo. Aí depois ela voltou, aí disse, a gente só valoriza os ensinamentos quando está sofrendo. Aí eu fiquei analisando, pensando naquilo. Aí eu disse, que bom que essa pessoa já passou de novo o sofrimento. Mas nunca a pessoa veio, né? Então, assim, ouvir o ensinamento tem essa... Às vezes a gente escuta umas coisas, eu juro a vocês, eu quero contar isso, né? Às vezes a gente escuta uma coisa, ou lê alguma coisa que fica assim, ressoando dentro do mundo interno da gente, né? Uma palavra que é dita, uma coisa, uma frase, parece ter um poder transformador, só parece um ferro quente passando numa barra de chocolate, que aquilo ali tudo se desmancha. Isso é o poder do Dharma, entendeu? Isso é o poder do Dharma. É o poder, assim, de mexer com as estruturas da gente, né? De repente, a gente não está vendo uma coisa e ouviu uma palavra, uma frase, e aquilo faz um plof e a gente começa a entender. O Dharma realmente é muito transformador. Eu me lembro que quando eu comecei minha prática, né, com a Koen Hiroshi, eu ia para São Paulo. Quando eu voltava, eu precisava de uma semana para me recuperar, entendeu? Porque ele ficava assim, no meu mundo interno, assim, sabe? Ficava aquela coisa ressoando, as palavras que ela dizia, a imagem dela, sabe? Tudo. E eu me lembro que eu chegava a chorar de verdade, entendeu? Chorar de verdade. Tanta transformação que a gente não sabe o que está acontecendo, só vai perceber depois, né? Deixa que eram as palavras do Dharma ressoando nas minhas estruturas internas e provocando mudanças, né? Mudança na compreensão, mudança nessa percepção, na energia do corpo, né? Nas emoções. Então, quando o Buda fala, ele tem esse poder. No Sutra da Flor de Lótus, se diz isso, né? Quando o Buda abre a boca, seres celestiais, seres de outras dimensões, vêm ouvir a palavra do Buda. Olha que coisa bonita, né? Ou seja, a compreensão tem o poder de atrair os outros seres. Aí a literatura indiana, para dizer que isso aí é muita coisa boa, o que é que a literatura indiana diz? Isso aí é um raio pela boca do Buda. E aquele raio da boca do Buda iluminava tudo e todos. A palavra do Dharma, né? Sendo materialista, eu acho que significa isso, né? Sem dar muita asas para o pensamento. É isso, né? Você saía palavras da boca do Buda, palavras de sabedoria, que quebrava a barreira da ignorância e as pessoas despertavam, né? Olha que coisa linda. Não é, velho? Para mim, o Dharma só serve se for assim, entendeu? Se não for para transformar, não vale, não. E se não acreditasse que não transformava, a gente também não estaria aqui, né? Vamos. Se lamentará. Se nesta assembleia houver alguém que ainda não completou a sua compreensão, ao ver a passagem de Buda, se lamentará.
Aqueles que apenas agora penetram o Dharma obterão o despertar ao ouvir as palavras de Buda. Assim como a escuridão da noite um raio ilumina a estrada. Assim como na escuridão da noite um raio ilumina a estrada. Se houver alguém que já tenha completado sua compreensão e cruzado o mar de sofrimento, terá apenas este pensamento: quão rápida é a passagem do mais honrado do mundo. Quando Aniruddha pronunciou estas palavras, todos na assembleia claramente compreenderam o significado das 4 nobres verdades. Mas o honrado do mundo, querendo que todos na grande assembleia se tornassem mais fortes, movido por sua infinita compaixão, ensinou: ó monges e monjas, não se lamentem. Nós estar juntos, um dia acabaria mesmo que eu vivesse no mundo o tempo de um kalpa. Não existe encontro sem despedida. O Dharma que beneficia tanto eu como o outro se completou. Mesmo que eu vivesse mais, não haveria mais nada a adicionar ao Dharma. Aqueles que deveriam ser despertos, tanto nos céus como entre os seres humanos, foram acordados. Todos possuem as condições para obter o despertar, mesmo aqueles que não foram despertos. Se todos os meus discípulos, de geração em geração, a partir de agora, praticarem o Dharma, o corpo do Dharma do Tathagata existirá para sempre e nunca será destruído. Saibam que tudo no mundo é impermanente. O que se junta, inevitavelmente se separa. Não se preocupem, pois esta é a natureza da vida. Pratique com determinação, com esforço correto e procurem a libertação imediatamente. Destruam a escuridão da ignorância com a luz da sabedoria. Nada é seguro. Tudo nessa vida é precário. Agora, obtenham o parinirvana e é como se libertar de uma doença maléfica. Esta coisa que descartamos e que chamamos de corpo está afogado no mar do nascimento, velhice, doença e morte. Como poderia haver alguma pessoa sábia, que não se alegrasse ao se desfazer dele? Ó monges e monjas, vocês devem sempre, de todo o coração, procurar o caminho da libertação. Todas as coisas no mundo, tanto as que se movem como as que não se movem, são caracterizadas por instabilidade e por desaparecimento. Parem agora. Não falem. O tempo passa. Atravesso. Este é o meu ensinamento final. É bem simplinho, né? Mas é aquela velha flecha, assim, vai pá, 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 pá. Aquela flecha, assim, pá, pá. Cada um, sabe? Tem um cupido, né? Eita. Eu acho que o Dharma o Buda foi mesmo assim no meu coração, pá, vai, aí, abestado, pá. Esculpido não. Mas eu sou muito apegado ao Dharma, entendeu? Sou muito apegado. E eu quero morrer com essa apego ainda, né? Não estou preparado para me desapegar do Dharma ainda, não. É interessante porque o próprio Buda, nos ensinamentos, ele fala isso, sabe? Só um tolo atravessa um rio e leva com ele a embarcação. Ou seja,
chega uma hora que não precisa mais do Dharma, entendeu? Não precisa mais dos ensinamentos, né? Os monges, né, de algumas tradições, eles fazem os votos do Bodhisattva. O voto do Bodhisattva é o voto de renascer quantas vezes precisar para fazer com que as pessoas possam encontrar o caminho da iluminação, o caminho do despertar, o caminho de cessar o sofrimento. Aí se conta, por exemplo, que Canon, né, que a gente reza para ela todas as manhãs, diz que ela estava já entrando numa terra pura, aí ouviu um lamento do mundo, aí ela deu a marcha ré e disse, não, não vou agora não, preciso fazer com que mais pessoas encontrem o caminho da libertação, né? O Dharma é assim, é o remédio, né? O Dharma é um remédio. Tão simplesinho, né? Não encontro sem despedidas, tudo que se junta inevitavelmente se separa. Qual foi a causa que ele falou do sofrimento aqui? Ele disse uma palavra, qual foi? 5 letras, né? É 5? Apego, né? Aí a pergunta que surge é, como é que a gente vai viver sem apego? Como é que a gente vai ter as coisas sem apego? A gente tem que ter as coisas, mas as coisas não podem nos ter, né? A gente tem que ter as coisas, mas as coisas não podem nos possuir, né? E a melhor maneira de não secar uma gota d'água é jogando a gota d'água no mar. Ó, uma gota d'água no mar, ela não seca nunca, né? Que é justamente isso, né? Ou seja, um mérito, esse bem-estar que a gente sente quando ouve o Dharma ou quando pratica, qualquer bem-estar que você tiver, não fique só para você não, sabe? Propague, né? Ou seja, expanda aquilo. Qualquer felicidade que você tiver, você diga que isso não fique só comigo, que isso vá para a maior parte de pessoas. As pessoas que estão nos hospitais uma hora dessa, as pessoas que estão nos presídios, as pessoas que estão trabalhando, dando um duro danado em pleno feriado para fazer com que outras coisas aconteçam. Sabe? A gente não fica com esse bem-estar, que isso possa se propagar, porque o que Buda, Jesus, Maomé e outros mestres fizeram é justamente isso. Aquele bem-estar que eles tinham, não queriam ficar só para eles. Eles faziam assim, ó, toma, né? E interessante é que nenhum deles passou fome, né? Não passava fome porque andava à margem do sistema econômico da época, não, né? Ou seja, havia uma compaixão dele com as pessoas e também das pessoas com eles, né? Com Buda, com Jesus, com Maomé e muitos outros mestres. Porque quando a gente começa sozinho a pensar em ser monge, é uma das coisas que acontece, sabe? Beleza, eu preciso me dedicar, preciso estudar, preciso praticar, mas eu também preciso trabalhar, porque no Brasil viver só de monge não tem como. E a gente tem medo, meu maior medo era esse, era de passar fome, entendeu? E aqui no Retiro eu tô vendo que eu não passo mais fome. Eu já passei, não tão fome assim, mas já passei muitas dificuldades, né? Algumas por manter e outras porque realmente não tinha dinheiro, né? Mas é interessante esses medos que a gente tem. O que é que se tirasse da sua vida faria falta? Ninguém precisa me responder, não, né? Mexer só ali no calo não, no esteio, na sustentação. Pá. O que é que não pode mexer que desanda? O que é que... Viver sem, né? O que é que não dá para viver sem? Uma vez eu perguntei isso a um colega meu, ele disse, não dá para viver sem minha cerveja do sábado e do domingo. Eu digo, oxe, tá bom demais, ó. Eu acho que ele não tinha entendido a pergunta, né? Foi sem entender. Ou entendeu e desviou assim, né? Foi... O que é que não dá para a gente viver sem, né? Eu já tive muitas coisas que eu não podia viver sem. A maioria das quais estava todas erradas. E hoje eu posso lhe dizer que, para mim, não dá para viver sem a compreensão do Dharma, tá entendendo? Sem a compreensão correta. Porque, independente da situação que eu esteja, se eu tiver a compreensão correta,
Se eu tiver a compreensão correta, eu vou ver o que está acontecendo, posso ver as possibilidades do que pode acontecer, né? De como costurar de novo, né? De como confiar e construir de novo. Porque a vida da gente é um constante passar do tempo, de coisas acontecendo, e um constante construir de coisas, né? O que é que a gente está construindo aqui agora, né? Como é que você pensa estar, Cecília, Esther, Mateus, daqui a 20 anos sozinho? Como é que você deseja estar? Ana, Cláudia, Jocai, Rita, como é que vocês pretendem estar? Vivos, né, de preferência, mas em qual condição? Qual a condição emocional, mental? Sabendo que o sofrimento, ele vai bater na porta sempre, né? Mas como é que eu me relaciono com a situação de sofrimento? Eu acho que Rita queria falar. Rita, ou não? Eu ia só dizer que caiu a conexão, por isso que eu tive até que reiniciar o computador para poder voltar. Então, assim, pessoal, o que é que não dá para ver sem muitas coisas materiais, né? Mas sem essa compreensão correta da realidade, é muito difícil, porque fica tudo muito embaçado, sabe? E às vezes a gente quer dizer, eu queria ser ignorante, porque o ignorante não vê e sofre menos. Não é verdade. Isso é a nossa ignorância falando que é melhor ser ignorante do que ter sabedoria. Isso não pode. Isso não existe, não. É melhor ver as coisas como as coisas são, é melhor ter a compreensão correta. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, faz muito tempo isso. A pessoa estava em um relacionamento bem. Já fazia tempo que estava mais para lá do que para cá, e a pessoa disse: Nossa, professor, eu estou sofrendo muito. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Aí eu inventei de dizer: Mas pelo menos agora você está vendo a verdade. Aí a pessoa disse: Eu preferia não ver. Eu preferia não ver. Eu, logicamente, né, respeitei a. Ou seja, é a ignorância falando mais alto, entendeu? Não, velho, a gente tem que ver as coisas como as coisas são, né? Que a impermanência existe, que as coisas não são sempre do mesmo jeito. Quando a gente diz isso, não é para a gente ficar com um sentimento de negatividade em relação à vida, não. Não tem nada a ver com isso, sabe? Eu estava fazendo isso um dia desse, né? Tem determinados ensinamentos, quando eles são dados, às vezes as pessoas ficam tristões, como se a vida não tivesse, não valesse a pena viver. Pelo contrário, a vida vale muito a pena viver. Mas como é que a gente vive diante de toda essa perspectiva, né? Que a gente abraça uma situação pensando que é felicidade e depois aquilo se traduz em sofrimento. Como é que é a saúde mental nossa, emocional, que de repente via uma coisa e agora vê outra? Não é bonito isso, né? A gente vai caminhando só, vai ser só felicidade. Aí fica um tempo bom, depois muda tudo. Aí se eu ficar preso naquela paisagem, lamentando, blá, blá, blá. Não. A vida é um constante passar de tempo, de coisas, então a gente se reconstrói, a gente renasce o tempo inteiro. Meu primeiro professor, a gente fazia uma caminhada lá no Parque da Criança, e tem uma coisa lá que ele falava, assim a tudo crio, assim tudo desfaço, e recrio de novo, e desfaço outra vez. Olha só que coisa forte, né? Eu entendi isso 50 anos depois. Assim a tudo crio, assim tudo desfaço, e recrio de novo, e desfaço outra vez. O que é a vida da gente, não isso, né? Aqui está representado o Buda no Parinirvana, né? Ele teria morrido nessa posição, assim. Morreu de dor de barriga, porque não tinha poderes sobrenaturais. A gente comemora aqui na Casa Templo a morte do Buda em maio. A gente comemora a iluminação, a morte do Buda. A iluminação, o nascimento, a iluminação e a morte do Buda, tudo em maio, que é o Vesak, que chama. Algumas tradições comemora tudo em maio, né? Mas é isso, professor. Eu queria agradecer a vocês, né, pela prática,
pela doação do tempo de cada um, né? O pessoal que está em casa também, né? Sempre que deu para aparecer, assim tiveram. Só queria dizer uma coisa, só pratique, entendeu? Pratique. Faça os zazen, estuda o Dharma direitinho, né? Dê tempo ao tempo, que os ensinamentos, eles vão nos moldando, né? A compreensão, ela vai atingindo, né? A gente não entende tudo de uma hora para outra, né? A gente só está com condição de entender um pouquinho, aí a vida vai passando, a gente começa a entender um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que... Porque senão faz igual uma vez, a gente teve uma atividade aqui, aí teve um Taisho, eu me lembro como fosse hoje, a pessoa estava sentada ali onde o Mateus está, esse assento era do outro lado, o altar era aqui, a gente deu outro altar, teve um Taisho, na hora que acabou o Taisho, a pessoa fez, agachou e foi-se embora. Aí quando deu tempo da pessoa chegar em casa, eu digo, tudo bem com você? Não, é porque eu me lembrei de umas coisas, eu vou fazer farofa da água agora. Alguma coisa tem sido dita que a pessoa lembrou da farofa que alguém da família dela fazia e lembrou uma série de situações. Não é interessante, né? Como as coisas são, né? Então nós temos muitas coisas guardadazinhas aqui, entendeu? Que, ó, aí abre aquela perspectiva. Tem um ensinamento que é mais ou menos assim, sabe? Para a gente encerrar, eu prometo. Só passou 5 minutos, é? Não foi? Passou não? Falta 5? Opa, hoje eu estou no crédito, olha. Tem um ensinamento que é assim, né? Quando se fala do karma e da nossa mente, né? Diz assim que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas tendências, porque de repente elas estão todas guardadazinhas, todas elas protegidas, mas dependendo do que aconteça, ou fora ou dentro, essa nossa mente pode girar e pode se encontrar numa determinada área que a gente tenha fixação por ela, entendeu? Não é interessante, né? Gira e aquilo que estava fora da nossa perspectiva começa a fazer parte da nossa perspectiva, né? Por isso que os relacionamentos eles são muito importantes, porque a gente fica cultivando um ao outro. A gente se cultiva, né? Quando a gente está aqui, a gente está cultivando um ao outro, né? Lá fora a gente fica cultivando as pessoas ficam nos cultivando também. Uma vez eu vi uma frase que era mais ou menos assim: me dê seu filho, recém-nascido por 7 anos, por apenas 7 anos, que eu farei dele a melhor pessoa do mundo. Porque muitas dessas nossas sementes, elas são cultivadas até essa certa idade, sabe? Não quer dizer que a gente já passou dos 7 anos, não quer dizer que não possa mais ter sementes cultivadas. Mas também quer dizer que já fica ali muita coisa com mais força do que as outras, né? Então, sempre que vocês puderem, venham ao templo, né? Participem online, presencialmente, onde vocês moram também, para a gente poder cultivar essas sementes que a humanidade precisa, né? De compreensão, né? Contentamento, concentração, consciência, esforço, sabedoria. Porque isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer as coisas que a gente faz, mas significa dizer que a gente pode fazer melhor aquilo que a gente faz, né? Eu estava dizendo, se não for assim, não vale a pena praticar não, entendeu? Se não for para viver o dia a dia, não vale a pena praticar. Aí tem pessoas que criticam como eu penso, como a Hiroshi pensa, porque fica parecendo que o Dharma é uma autoajuda. Cara, mas me diga uma coisa, qual é o propósito que Jesus veio ao mundo, que o Buda veio ao mundo, que o Maomé veio ao mundo? Não foi ajudar os seres, não? Através da compreensão, através da ação. É porque tem uns babacas que acham que o Dharma tem que ficar só no blá blá blá. Vamos fazer uma mesa redonda só para a gente discutir. Vamos falar sobre as 4 nobres verdades. Só falar, galera, não existe isso não. A gente tem que ver isso no dia a dia da gente, entendeu? Como é que a gente faz com que o outro enxergue? A função do monge, a gente estava conversando numa aula que a gente teve, em breve vai ter outra, justamente isso. A nossa dificuldade é compreender o Dharma e falar o Dharma na linguagem das pessoas. E as gerações vão mudando e chega um tempo que a gente tem dificuldade de falar no mundo do outro, entendeu? Por isso que é importante esse processo de renovação. Por isso que é importante que novos praticantes surjam, que novos monges, novas monjas surjam, para falar a linguagem da época.
Se alguém aqui já pegou um sutra daquele que se aproxima do original, vá lá no site, a seção Insight. Esse texto aqui, ele é dito 3 vezes a mesma coisa, numa linguagem bem... Então tem que ter alguém apto, com compreensão correta, com certo grau de realização, para o quê? Para fazer como a monja fez. Pega, e outros monges fazem, né? Pega aquele texto, traduz aquilo, coloca numa linguagem mais apropriada ao mundo de hoje. Porque é isso que a gente precisa, né? E é como o Buda fala aqui, né? Vem um depois do outro, né? De geração em geração. Discípulo após discípulo, assim. E fica tudo a grande linhagem, né? Que a transmissão significa isso. Eu estou lhe dando uma autorização para você continuar os meus ensinamentos, que não são meus ensinamentos. Quando é na transmissão, aí tem um desenho lá em cima, assim, que tem um grande vazio, né? Representando Shakyamuni Buda. Aí tem Macacaxô, Mahakashyapa, Ananda, e assim vai, um a um, até chegar na monja, por exemplo. Aí da monja ela passa um ensinamento para várias pessoas que ela acredita que pode dar continuidade. E se o monge não acredita que aquele ensinamento pode ter continuidade, ele não dá o Dharma, tá entendendo? Ele não passa a transmissão. Porque a gente está falando de um ensinamento que é vivo. Se fosse para ficar só ali na estantezinha, pois, como é o nome daquele bichinho que come o livro, para a traça comer, as traças estavam muito bem, né? Mas tem que tirar da estante, ler, ver o Dharma assim, para ver, o pessoal, é assim. O primeiro grupo que a gente teve aqui na Casa Templo, em 2015, aconteceu muito isso. Era um grupo basicamente de meninas. E aconteceu assim, eles fizeram uma viagem para Recife. Calor. Não, mas é porque você não fez a viagem, entenda? Era minoria, era. Eles fizeram uma viagem para Recife, e nessa viagem aconteceu algumas coisas que eles diziam, olha, isso lembra aquele ensinamento, e isso lembra aquele outro ensinamento. As coisas vão acontecendo, e a gente vai vendo no dia a dia da gente, entendeu? No dia a dia das pessoas. Se não for assim, não vale a pena. O propósito da existência de um Buda é justamente isso. Qual? Ser uma luz. Jesus disse, dê a César o que é de César. Né? Abandone tudo que você tem e me siga. Então que você possa ver quando estiver acontecendo as coisas na nossa vida, né? Na sua vida. Assim. Isso é aquilo. Isso é transformação. Isso é apego. Isso é a vida pulsando dentro de mim. Isso são as possibilidades, são as oportunidades que estão acontecendo. Nossa, esse monte de oportunidade, o que eu faço com isso? As minhas tendências estão todas abertas, o que eu faço? Cuidado para não fazer, igual o sutra aqui, o Buda diz, é como alguém correndo rapidamente com uma jarra de mel, vê apenas o mel e não vê o quê? O buraco. Mas se você não vê o buraco, não tem nada não. Você pode cair, já sabe onde tem que ir, já sabe o que fazer e você pode levantar. Eu não sei se vocês conhecem uma música chamada Noites Traiçoeiras. Conhece essa música, Noites Traiçoeiras? Eu não sei de quem. Eu não sei de quem é. Eu sei que o Padre Marcelo canta. É uma música tão bonita, não é? É linda aquela música, sabe? O Dharma está sempre com a gente, entendeu? Eu preciso ver. Se não ver... Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.